Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Eu sou o pastor Carlos Pereira e hoje vamos encerrar o nosso trimestre com chave de ouro, lição de número 13, uma palavra profética às nações. Meu Deus, você já parou para pensar que a soberania de Deus não conhece fronteiras? Pois é a lição que nós vamos estudar hoje. A lição de hoje será baseado exatamente nesta soberania de Deus. E o nosso texto principal é fundamental. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, verso 10, né? Que maravilha esta lição, porque nós temos aqui, né, o resumo, né? E olhe que a gente precisa começar a pegar a visão, né? Pegando a visão logo diretamente aqui, meus amados irmãos, precisamos observar esse resumo da lição, né? Assim como Jeremias, nós temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Uma mensagem missionária, né? Missões, glória a Deus. É um assunto que pulsa no meu coração, né? Lição é uma coisa maravilhosa. E a gente já destaca aqui, meus amados irmãos, que Jeremias, né, não foi chamado apenas para falar, ajudar, mas foi constituído às nações, profeta das nações. Ele tinha a missão de profetizar para as nações. E que coisa gloriosa! Por quê, pastor Carlos? Pelo seguinte aspecto: desde o ventre, a igreja sempre teve a missão de levar o evangelho a todas as nações. E isso aqui é muito significativo porque, como secretário de missões aqui da igreja de Camaçari, na qual Bahia, a qual eu faço parte, eu posso dizer aos irmãos, o nosso chamado não é um chamado só para anunciar a nossa nação, mas as nações. O chamado de Deus é um chamado global, né? E isso é muito importante, tá? Do ponto de vista soteriológico e em si da missão da igreja. É muito importante isso, né? A missão específica da igreja. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Jeremias 46, do verso 1 ao verso 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, e e montai cavaleiros, selai os cavalos, e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, a qual, meus amados irmãos, tem um significado muito importante para todos nós, né? Porque estamos trabalhando diretamente aqui o assunto da nossa lição, né? Então vamos continuar aqui. Veja a introdução, né? A nossa querida introdução. Jeremias, como profeta, anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias. Também confirmou o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintamente, conforme prometido a Abraão.
Isso em Gênesis capítulo de número 12, versos de 1 a 3. Agora vamos para os objetivos da nossa lição, né, de hoje, que é muito característico. Nós temos aqui compreender que Deus fala às nações, há uma palavra de Deus às nações. E quando a gente está falando às nações, a gente precisa observar um detalhe importante. Deus sabe que cada nação é diferente da outra. Às vezes eu me sinto incomodado teologicamente com algumas pessoas que acham que nós devemos nos tornar judeus para adorar a Deus. Não. Se só a vida judaica, vamos dizer assim, o rito judaico, os costumes judaicos fossem o parâmetro para que nós pudéssemos servir a Deus na sua totalidade, Deus não teria feito as outras nações, faria só israelita, irmão, só judeu. E eu não entendo assim, ok? Eu fico incomodado às vezes com essas colocações, né? Que são muito focam demais determinadas coisas em detrimento às outras. Veja, Deus fala às nações. Fala às nações porque as nações são diferentes. Fala às nações porque vamos dizer assim, cada povo tem a sua cultura e Deus fala às nações e as pessoas ouvem. O Evangelho, a mensagem de Deus é para todos os povos. Refletir a respeito do chamado de Jeremias para as nações, né? Isso aqui é muito importante para o nosso estudo, né? Estudo bíblico, estudo do texto sagrado, né? A gente precisa entender muito bem isso. Quando Deus chama Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu acho muito, cara, como Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todos os povos. E Israel tem uma função excepcional no reino de Deus. Mas isso não significa que a nação de Israel é melhor que todas as nações. Não. Eles têm uma característica importante e determinante, assim, no processo de apresentação da mensagem. Mas todos nós somos iguais diante de Deus porque os pecados de Israel foram tratados por Deus na própria Bíblia Sagrada. E Deus também tratará todas as outras nações, evidentemente, que estão também fora da conformidade da palavra de Deus. Eu acho isso muito importante de ser destacado. Precisamos saber que Israel, como povo escolhido de Deus, falhou para com as nações. E é aqui que está a questão. Falhou para com as nações por conta do seu orgulho e não querer levar o evangelho a todas as pessoas. O cativeiro que nós estudamos ao longo desses 3 meses, né? O anúncio do cativeiro, a concretização do cativeiro, Jeremias participando como profeta, anunciando antes do cativeiro, anunciando e denunciando a idolatria de Judá, a idolatria do povo. Ele presenciou tudo isso e havia um propósito de Deus de tirar Israel, espalhar Israel. Aquele que espalhou Israel o congregará. Isso foi Jeremias que profetizou. E havia um propósito de Deus ao espalhar Israel. E isso é muito forte, muito característico, porque, amados irmãos, é importante que nós entendamos que havia um propósito de Deus. Espalhando Israel, Deus estava diretamente cumprindo o seu propósito de que Israel fosse um anunciador das verdades de Deus, né? Quando você vai ali para o Salmo, né? Salvo engano, de número 90, verso 3, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, Deus estava dando a missão de Israel, que viu, que presenciou, que sentiu, que participou dos milagres de Deus. A missão de Israel era anunciar
entre os povos a sua glória. Mas Israel ficou nos seus termos. Israel não saiu para fazer o que Deus. Por isso que a gente precisa saber que Israel, como povo escolhido de Deus, falhou para com as nações. E a igreja não pode errar e falhar como Israel falhou. Porque agora a igreja tem a missão de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missão semelhante à de Israel no Velho Testamento. E a igreja não pode falhar, né? A igreja não pode falhar nessa sua missão. Bom, como está dividida a nossa lição? Ela está em 3 tópicos, né? Um Deus para as nações, um Deus para as nações, Deus fala às nações, um plano para as nações e um reino de nações, né? Aí você tem um profeta para as nações, um profeta para as nações, que é Jeremias, uma mensagem para as nações e uma mensagem para o Egito. E no terceiro e último tópico, um povo para as nações. Israel, o povo que falhou com as nações. E o ministério continua. O ministério continua. Vamos lá, então. Um Deus para as nações. Bom, Deus fala às nações. Assim como os demais profetas, Jeremias foi enviado inicialmente ao seu povo, o que não significa que não teve de advertir as demais nações a respeito da responsabilidade que todos indistintamente têm diante de Deus. Ao contrário disso, Jeremias profetizou contra várias nações, reafirmando assim a universalidade do plano de Deus e a verdade de que todos os povos devem resposta e reverência ao Criador. Jeremias foi enviado às nações para anunciar, glória, para anunciar arrependimento e lembrar ao povo que o Senhor é Deus de todos os povos. Deus de todos os povos, Deus de todas as nações. Ajustando aqui a minha mesa, que estava um pouquinho bagunçada, para eu ter um pouco mais de profundidade aqui. Bom, Deus não é um Deus local. Aqui vale uma palavra, né? Precisamos destacar que Jeremias profetizou contra o Egito, os filisteus, Moabe, Amon e até a própria Babilônia, ok? Até a própria Babilônia. Meu Deus, isto prova que o Senhor governa a história humana. Ele julga o orgulho dos impérios e convoca todos os povos ao arrependimento. Jeremias anunciou que Deus é o Senhor de toda a terra e que nenhum outro reino está fora do seu radar de justiça. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Temos que pegar essa visão e trabalharmos em cima disso. Um plano para as nações, né? Quando chamou Abraão e anunciou que de sua semente um povo seria levantado, Deus comunicou que o seu plano não estaria limitado a este povo, mas que se trata desde o início de um plano universal, isto é, que envolve todas as nações, conforme se observa em Gênesis capítulo 12, verso 3, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, que dissemos no início do vídeo. Está claro que desde o início o alvo de Deus não foi somente Abraão e nem tampouco Israel, mas sim abençoar todos os povos de todas as nações. Irmãos, isso é importantíssimo, porque tanto a história de Israel quanto a história de Abraão e de todos os patriarcas e a história do Velho Testamento conduz ao que está aqui nesta imagem no fundo, a Jesus Cristo lá pendurado e todos os povos, as pessoas olhando para ele. Esse é o objetivo de Deus. Olha aí, pega a visão. O ministério de Jeremias tinha esse aspecto. Que aspecto, né? Que aspecto? O aspecto de arrancar e derribar. E Deus tinha um plano para as nações, né? Um plano para todas as nações. Que coisa linda. Eu me impressiono com isso, irmãos, porque eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que Deus nos concede de nós podermos estar fazendo a obra de Deus, né?
fazendo a obra do Senhor, porque um dia o evangelho chegou até nós. E aí é importante que nós destaquemos que Deus, em sua preciosa graça, ele também, olha aí, Deus em sua preciosa graça providenciou um reino de nações. O profeta Isaías anunciou: o teu Deus reina. Jeremias chamou o povo a temer a Deus sob o argumento de que ele é o rei das nações. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas. E o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. Definitivamente, o reino de Deus é um reino de nações. Glória a Deus. Irmãos, eu destaco aqui com muita propriedade, e eu deixo muito claro aqui, né, que Deus ama Israel de uma forma especial. Deus ama Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Quando Jesus disse, olhai para a figueira, ele estava se referindo a Israel, quando ela começar a florescer. Então, Israel, eu amo Israel, até porque tenho laços familiares, né? Meu cunhado é judeu, cristão, e eu louvo muito a Deus, né? Ele é um judeu messiânico, né? Que ele prefere ser chamado assim. Ele crê em Jesus, ele crê em Jesus como Filho de Deus, ele crê no Messias, ele anuncia o Messias. Eu fico feliz, mas entendo que o propósito de Deus sempre foi, mesmo ao chamar Israel, todas as nações. E é importante que nós destaquemos uma coisa muito interessante. Lá em Apocalipse, quando eles cantavam o cântico do Cordeiro, e olha, é tão maravilhoso como a revelação bíblica ela é poderosa, porque diz assim: e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todas as tribos. Então, o evangelho, a pregação do evangelho, a mensagem bíblica é para todos os povos, era para todas as nações, né? É para todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador. E é muito importante quando em João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é evangelho. Isso é evangelho, irmãos. Isso é o poder de Deus. E agora vamos para um profeta para as nações, né? Vamos lá. Um profeta para as nações. Iniciando pelo Egito, o profeta Jeremias transmitiu a mensagem divina à Filístia, né? Exatamente a Filístia. A Filístia, exatamente. A Moabe, a Amon, a Edrom, a Síria, a Assíria, a Elã, a Babilônia. Está evidente, portanto, que em obediência à vontade de Deus e aos seus propósitos, Jeremias foi um profeta para as nações. E aí você vê no mapa destacando as nações, né? Precisamente aonde Jeremias, as quais, né? Jeremias profetizou as que estão em vermelho, destacando essas nações e o ângulo, né? De ação do profeta Jeremias. Uma mensagem para as nações. A palavra do Senhor foi dirigida contra as nações. Jeremias 46, verso 1. O termo palavra tem vários sentidos nas Escrituras, mas aqui indica a comunicação de Deus por intermédio de um agente. Este interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça, já que os princípios aplicados para avaliar e disciplinar o seu povo são os mesmos usados a outros povos. É aquilo que eu falei, é aquilo que eu verbalizei há pouco. É exatamente isso. Deus utiliza as mesmas medidas. Deus não aceita a idolatria. Deus não aceita ser dividido com a sua glória com ninguém. Tá? E aí é muito importante que nós
estejamos, meus amados irmãos, atentos a isso. Uma mensagem para o Egito. A seção que apresenta as nações a quem Jeremias profetizou inicia com a mensagem dirigida ao Egito e fala sobre a derrota do faraó Neco por ocasião da chamada Batalha de Carquemes diante de Nabucodonosor, acontecimento que abalou o Império Médio da época. A mensagem de Jeremias contra o Egito é repleta de detalhes, demonstrando a precisão profética. Bom, agora vamos para o terceiro, e último tópico. Mas antes, a gente precisa destacar aqui. Olha aí, pegue esta visão. O ministério de Jeremias tinha esse aspecto dual, juízo e restauração. Arrancar e derribar era necessário para tratar com a idolatria e a injustiça das nações. Mas o plano final de Deus é sempre edificar e plantar. Deus usa a mensagem profética para nivelar o solo orgulhoso e plantar a sua semente de esperança. Então, é importante que você pegue essa visão. O juízo de Deus é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo, nunca será. E aí, repetindo, o juízo de Deus nunca é um fim em si mesmo, mas um caminho para a restauração. E agora vamos um povo para as nações. Bom, Israel é o povo que falhou com as nações. Vamos entender isso aqui, porque às vezes um judeu que ouve isso aqui, ele se sente ofendido. O judeu, nas interpretações que nós temos, geralmente há uma divergência, né? Sempre tem uma visão diferente em relação a isso. Mas veja bem, Israel é o povo que falhou com as nações. Em que sentido? O ministério de Jeremias, em relação a outras nações, não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus, que por meio da missão de Israel, de representá-lo, intenciona alcançar outros povos. Ao contrário disso, ele atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Que sentido, Que sentido Israel falhou? Israel falhou em sua vocação de ser luz. E aí quando você pega Deuteronômio 28, e aí eu faço questão de a gente destacar esse texto aqui, até porque há muitas questões relacionadas a isso, E eu acho que a cada dia aumenta essa questão e nós precisamos destacar muito bem isso. Olha o que diz Deuteronômio 28, versículos 9 e 10. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Olha aí. Ao contrário disso, Israel atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Ou seja, na verdade, Jeremias destaca, Na verdade, ao contrário disso, Jeremias atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Veja que, nesse sentido, Israel precisava, portanto, cumprir a sua missão, A sua missão enquanto representante de Deus aqui na terra. Literalmente, Israel tinha que anunciar às nações a sua glória. Anunciar às nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. Que maravilhas? As maravilhas que Deus fez no Egito. A palavra que eles receberam ali no Sinai, a palavra em si, O ensinamento da palavra de Deus, o compartilhamento da palavra de Deus. Agora, o que nos impressiona é o seguinte: até o Império Grego, que ocorreu no período interbíblico, que nós chamamos de cerca de 400 anos, que é o chamado a conclusão do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, em que ocorreu o Império Grego, foi no Império Grego em que um rei solicitou, pagou, financiou 72 judeus estudiosos para traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego.
Só a partir daí, veja, isso foi uma ação de um rei que queria ter conhecimento, os gregos queriam ter conhecimento, e foi muito importante para nós, porque aí chegou, né? Olha, e aí você tem que entender uma coisa. Em vez de atrair as nações para Deus, Israel muitas vezes se tornou pior que elas. Por quê? Porque foi para a idolatria. E eles se fecharam em seu próprio privilégio e esqueceram que a promessa feita a Abraão era para abençoar todas as nações, as famílias da terra. E é importante que fiquemos alerta que o povo que deveria ser missionário acabou sendo levado como cativeiro, né? E aí nós vamos para o nosso segundo tópico, subtópico, igreja, o povo de Deus para as nações. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, afirma que a igreja foi escolhida para anunciar a mensagem de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, por isso fomos denominados de geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E é muito importante que a gente deixe claro que esses títulos foram conferidos a Israel no Velho Testamento. A igreja recebeu de Deus a missão de anunciar a mensagem às nações. E com base ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, se Israel falhou, a igreja recebeu o bastão. O slide afirma que somos a geração eleita, sacerdócio real e nação santa. O subtítulo reforma. A igreja assume hoje esta responsabilidade missional. Fomos constituídos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Aleluia. Pega essa visão. A grande comissão não é um convite, é uma convocação. Assim como Jeremias, a nossa voz deve alcançar os modernos confins da terra. Glória a Deus. E aqui nós estamos chegando, meus amados irmãos, ao final, né, da nossa aula aqui. Eu quero aproveitar e convidar a você a se inscrever no canal. Meus irmãos, por amor de God, né? Muita gente assistindo e pouco like. Assim não, me ajude. Alô, você, me ajude, porque eu preciso da sua ajuda. E a gente tem que ficar implorando aqui, pastor Caio, e precisa ficar implorando, pastor Caio. Ô irmão, se eu não implorar, irmão, a vocês que estão assistindo meu vídeo, eu vou implorar pra quem? Pelo amor de Jesus. Ajuda aí, viu? Eu sou nordestino e apoio. E aí, também nós temos aqui uma importante mensagem para você, se você ainda deseja conhecer. Você precisa conhecer o Chile. O Chile é um lugar maravilhoso. Viajar é trocar as roupas da alma. E tá na hora de trocar as roupas da alma, viu? Conhecer lugares, conhecer gente nova. E vale a pena estarmos aí aprendendo mais e conhecendo mais pessoas para a glória de Deus. Vamos então, meus amados irmãos, para o final e a conclusão da nossa lição. No Antigo Testamento, especialmente, o profeta Jeremias reafirma o caráter divino da grande comissão do Novo Testamento, confiada à igreja, tanto no que se refere à sua origem, às suas bases e o seu objetivo. Vimos a respeito do compromisso de anunciar o evangelho às nações, sob a perspectiva do profeta Jeremias, que, à semelhança de outros profetas, falou às nações como obediência à ordem de Deus e como vocação, pois para isso foi enviado, do mesmo modo que a igreja é enviada para a atualidade. Em conclusão, o ministério de Jeremias nos ensina que o Senhor governa os impérios e chama os povos ao arrependimento. Embora Israel tenha falhado, você e eu, como igreja de Cristo, não podemos falhar. Cabe a cada um de nós anunciar com fidelidade que Jesus é o único Salvador. E eu quero que você entenda que o amor de Deus pode estar consumindo os corações das nações através da sua vida e da sua pregação. Foi um grande prazer estar com vocês nesse trimestre. Deixe o seu like, compartilhe esse encerramento e nos vemos no próximo ano. Alô você, até a próxima e que a EBD continue na sua veia. Um forte abraço, um feliz 2026 e como diria uma amiga minha,
lá de São Paulo. Feliz ano todo!